O contrato secreto de Cobain. Chainsaw Man. Fãs especularam selvagemente sobre essa teoria desde que o anime estreou. Demônio do medo? Gato preto? Macaco? Ou seria o próprio demônio da morte? Hoje vamos discutir as teorias mais populares e revelar algo que a maioria ignora completamente sobre esse mistério. Prepare-se, porque haverá spoiler importante de Chainsaw Man. E se você é fã de Chainsaw Man, inscreva-se no canal, porque agora esse vídeo vai mudar completamente sua visão sobre Cobain. Primeiro, os fatos. No episódio 7 do anime, capítulo 21 do mangá, durante a festa de boas-vindas da Divisão Especial 4, Cobain se apresenta e declara: o demônio com qual eu tenho contrato é secreto. Essa é literalmente a única informação oficial que temos, nada mais. E desde então, a comunidade enlouqueceu tentando decifrar esse enigma. Também sabemos que Cobain tem 8 irmãs e um irmão mais velho. Esse detalhe será crucial depois. Rimeno menciona que Cobain é incrivelmente talentosa e habilidosa. Apesar de sua natureza tímida, quando encurralada, ela libera esse talento de forma explosiva. A maioria vincula seu contrato com sua personalidade medrosa, sua má sorte aparente e sua habilidade sobrenatural de evitar a morte em situações impossíveis. Mas será que estamos olhando as pistas certas? Antes das teorias, precisamos entender quem Cobain realmente é. Cobain não escolheu ser uma caçadora de demônios. Ela foi brutalmente forçada por uma família abusiva que ofereceu apenas duas opções: arriscar a vida caçando demônios ou vender o corpo como uma trabalhadora sexual. Uma garota de 20 anos com sonhos de universidade reduzida a ferramenta de lucro pela própria família. E mesmo assim, ela envia todo o salário para casa, financiando a educação do irmão mais novo, presa em um ciclo de abuso, sacrificando tudo para que outros tenham as oportunidades roubadas dela. Ela ama genuinamente seus irmãos e quer que escape daquele inferno tóxico. Durante o arco do demônio da eternidade, vemos a Cobain colapsar completamente. Ela chora, grita, baba de desespero, até tenta atrair Denji, oferecendo matá-lo em troca de liberdade. Muitos espectadores julgaram duramente, chamaram-na de inútil, covarde, irritante. Mas pare e pense, essa é exatamente a reação que uma pessoa comum teria naquela situação impossível. Cobain não é uma heroína épica, não tem motivações grandiosas como vingança ou poder. Ela está ali apenas sobrevivendo em um trabalho que ela odeia, para uma família que a trata como ferramenta descartável. A Rimeno havia dito que Cobain era talentosa, mas contida por sua timidez, e essa observação se prova devastadoramente verdade de uma forma chocante quando o Homem Katana ataca a Divisão Especial 4 em uma emboscada sangrenta. Quando Arai se sacrifica protegendo-a de tiros pelas costas, algo muda instantaneamente em Cobain, como se um interruptor fosse acionado em seu cérebro. A garota chorona desaparece, substituída por uma combatente letal e assustadoramente eficiente. Cobain corta o braço do Homem Katana com um único movimento limpo de faca e esquiva dos ataques da serpente de Akane Sawatari com uma agilidade tão impressionante que o próprio Katana Man a compara com um macaco. Ela atira com uma precisão cirúrgica, força ambos os vilões recuarem e literalmente salva o Denji, o protagonista. Tudo isso mantendo uma frieza operacional que contrasta absurdamente com a garota que, apenas capítulos antes, estava ajoelhada no chão, babando, implorando por sua vida. E então, assim que a adrenalina passa e o perigo imediato desaparece, Cobain desmorona novamente, chora pela morte de Arai, culpa-se, entra em pânico total. É como assistir duas pessoas completamente diferentes habitando o mesmo corpo, alternando dependendo das circunstâncias. Essa inconsistência não é má escrita, é o ponto central do personagem. Cobain pode fazer coisa extraordinária quando age por puro instinto de sobrevivência, mas se desfaz quando tem tempo para processar
acessar o horror. Agora vamos às teorias sobre o seu contrato misterioso. E acredite, a comunidade não economizou criatividade. Primeira teoria, o demônio do medo. O demônio do medo ainda não foi revelado em Chainsaw Man, mas considerando que demônios ganham força quanto mais são temidos, um demônio do medo seria incrivelmente poderoso. Afinal, literalmente, todo ser vivo experimenta medo. O humor de Fujimoto para a comédia sombria se encaixaria perfeitamente com Kobeni, ironicamente fazendo contrato com o próprio demônio do medo. Ela está constantemente aterrorizada, vivendo em ansiedade perpétua. Alguns argumentam que o próprio contrato a mantém em pavor constante, criando a ironia cruel onde sua fonte de poder é sua maior fraqueza, mas não existe evidência concreta na história. É apenas especulação baseada em características superficiais. Segundo a teoria, demônio do gato preto, frequentemente expandida para a sorte e azar, são interessantes. Kobeni é uma de 9 irmãos e gatos supostamente têm 9 vidas. Ela sobrevive situações mortais repetidamente contra todas as possibilidades. Gatos pretos carregam o estigma em muitas culturas de trazer boa e má sorte simultaneamente. Kobeni sobreviveu à emboscada do Homem Katana e ao ataque do demônio da escuridão no inferno. Em ambos os casos, ela literalmente teve sorte extrema. Sua personalidade covarde é associada a ser um gato assustado. Seu comportamento ágil, acrobático sob pressão lembra movimentos felinos. A faca que ela usa poderia metaforicamente representar garras de gato. Teoria divertida, mas novamente baseado em simbolismo vago do que fato concreto. Terceira teoria, demônio do macaco. A especulação segue lógica similar ao gato preto. O Homem Katana literalmente a chama de macaco durante a luta devido à sua agilidade acrobática impressionante. Macacos representam inteligência na cultura chinesa, conectando com o talento oculto de Kobeni. Existe também a lenda da pata do macaco, onde desejos são concedidos, mas sempre vem com consequências terríveis. Kobeni sobrevive fisicamente, mas sofre psicologicamente. E agora a teoria mais ambiciosa e controversa, o demônio da morte. Sim, um dos cavaleiros do apocalipse ainda não revelado na história. Essa teoria ganhou força massiva, especialmente entre os fãs que assistiram apenas o anime. Os defensores argumentam que Kobeni sobrevive onde literalmente todos morrem. Ela atrai morte ao seu redor como um imã macabro. Apesar de sair da segurança pública para trabalhar em uma lanchonete, ela ainda é arrastada de volta, causando desgraça e morte por onde passa. No episódio 9, muitos fãs do anime Only popularizaram essa teoria quando Kobeni conseguiu superar Akane Sawatari e o Homem Katana. Além disso, Kobeni manteve seu contrato em segredo no restaurante, o que alguns interpretaram como uma alusão à morte. Mas espere, quando o agente da Divisão 4 sugeriu que os novatos anunciassem seus contratos publicamente, Aki objetou imediatamente. Ele avisou literalmente todos os novatos para não revelarem. É muito mais provável que Kobeni não revelou seu contrato simplesmente porque Aki é seu superior, instruiu a não fazer isso. Ela não queria desrespeitar Aki. E tem mais, se você assistiu o episódio 9 e conectou a sobrevivência de Kobeni com o demônio da morte, você também esqueceu que Denji, Power, Kishibe, Aki e até Madoka também sobreviveram àquele ataque. Então vem o capítulo 89 do mangá. Makima menciona especificamente como o papel de Kobeni foi significativo na queda de Chainsaw Man, ou demônio da Serra Elétrica se vocês preferirem. Essa linha poderia teoricamente significar qualquer coisa fora de contexto, mas contextualmente, se analisarmos o que realmente Makima está dizendo, ela literalmente explica que Kobeni não demonstrou medo contra o demônio da Serra Elétrica, e como todos estavam torcendo por ele, sua força geral foi enfraquecida. Combinado com os híbridos e outros cavaleiros, Makima lutou contra o demônio da Serra Elétrica e perdeu. Não há dúvida que o demônio da morte é um dos antagonistas finais da história inteira, mas se Makima não tinha medo de enfrentar o demônio da Serra Elétrica, por que o demônio da morte usaria Kobeni como hospedeira?
Existe uma entrevista reveladora que destrói completamente a teoria do demônio da morte. O editor de Tatsuki Fujimoto perguntou se deveria manter o anjo demônio ou Kobeni vivos na história. Fujimoto escolheu Kobeni, mas admitiu abertamente que ela estava prestes a ser descartada completamente da narrativa. Pense nisso. Se Kobeni realmente fosse a hospedeira do demônio da morte, um dos antagonistas finais de toda a série, você realmente acha que Fujimoto teria considerado eliminá-la de uma forma tão casual? É óbvio que não, narrativamente falando. Kobeni serve como um personagem humano médio com quem podemos mais nos relacionar em Chainsaw Man, considerando o que ela passou no arco do demônio da eternidade. A maioria de nós teria feito a mesma coisa: chorar, enlouquecer, oferecer qualquer coisa para escapar daquele inferno. E pense como é meta que um personagem humano tão relacionável sobreviva a toda aquela absurdidade ao seu redor. Seu contrato não está escondido de nós em alguma teoria conspiratória elaborada. É intencional porque Fujimoto quer mantê-lo oculto para preservar o arquétipo que ele estabeleceu com ela na parte 1. Todas essas teorias compartilham um problema fundamental. Tentam transformar a Kobeni em algo que ela não é. Buscam grandiosidade onde Fujimoto deliberadamente plantou banalidade. Procuram um significado cósmico onde o autor intencionalmente colocou humanidade crua e desconfortável. A verdade é que muitos fãs não querem aceitar. O contrato de Kobeni não é revelado porque não importa narrativamente. Não faz diferença qual demônio ela contratou. Não é preguiça de escrita ou mistério esquecido. É escolha artística deliberada e profundamente significativa. Pense nos outros caçadores de demônios. Aqui tem raposa, maldição e futuro porque sua vida gira em vingança. Denji se funde a Pochita porque sua existência é sobrevivência através de conexão. Power é seu demônio de sangue. Mas Kobeni, o contrato é secreto porque ela quer que seja secreto. É a única coisa sobre a qual ela tem controle exclusivo. A família controlou a educação, carreira, dinheiro, o futuro de Kobeni. O governo controla missões, colocam em perigo mortal repetidamente, mas o contrato é dela, é privado, é a única parcela microscópica de autonomia preservada em uma vida onde tudo foi arrancado. Fujimoto respeita essa privacidade completamente. Kobeni nunca é sexualizada visualmente no mangá, sempre usa roupas profissionais e larga, nunca aparece nua ou seminua, nunca é objeto de piadas sexuais. Fujimoto a apresenta exatamente como ela quer ser apresentada, com dignidade e respeito por suas fronteiras. O contrato secreto funciona da mesma forma. Fujimoto está dizendo: Kobeni tem direito a seus segredos e eu, como autor, vou respeitar isso, recusando revelar ao leitor. É metanarrativamente brilhante e disfarçado de mistério não resolvido. Kobeni representa a pessoa comum em Chainsaw Man. Não tem motivações épicas, sede de vingança ou a resiliência sobrenatural. É apenas uma garota tentando sobreviver. Ela é nós transportado para aquele mundo insano. Então qual é o verdadeiro contrato de Kobeni? Não é com demônio específico, é um contrato social, familiar, psicológico. É o contrato não escrito que ela fez ao aceitar trabalhar para financiar a educação do irmão. É o contrato do silêncio sobre trauma. É o contrato com a sobrevivência, detrimento de felicidade. É o contrato que tantas pessoas fazem na vida real, aceitando menos do que merecem, foram condicionados a acreditar que não tem escolha. Kobeni não é sua waifu, não é meme fofo. Ela é um dos personagens mais humanos e tragicamente autênticos em Chainsaw Man. O lembrete de algumas pessoas apenas sobrevivem carregando contratos secretos, tropeçando, caindo, levantando, porque a alternativa é desistir completamente. E talvez seja exatamente por isso que Fujimoto escolheu mantê-la viva até o fim, porque em uma história repleta de morte chocante e sacrifícios épicos, ter alguém que simplesmente sobrevive sem glória, sem redenção dramática, sem revelar todos os seus segredos, é uma coisa mais realista e humana que poderia fazer.